Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de mais um país com negócios com o Brasil. Vamos falar da situação dos javalis no nosso país. Vamos falar também do uso de drones que reduz o custo de produção das lavouras comerciais. Vamos comentar do mercado de fertilizantes que teve alterações nos valores dos produtos. E eu vou conversar com o Antônio Carlos de Cortes. Ele é empresário, é CEO de uma grande empresa e nós vamos falar de um tema muito em voga. Nós vamos falar de gestão. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de mais um país aberto pelo Brasil. O governo brasileiro concluiu nesta semana negociações sanitárias e fitossanitárias que resultaram na abertura de novos mercados para produtos do agronegócio nacional. O Togo é um deles, país africano. As autoridades autorizaram a importação de sementes de milho, braquiária, soja e sorgo aqui do Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária, o MAPA, as sementes brasileiras são reconhecidas internacionalmente por sua qualidade genética, alta taxa de germinação e também sanidade, resultado de investimentos contínuos em pesquisa e inovação, o que contribui para aumentar a produtividade e segurança alimentar dos países parceiros. Já a Indonésia foi aprovada a exportação de bovinos vivos para reprodução de acordo com o Ministério da Agricultura. A medida permitirá o fortalecimento da pecuária local e abre aí um espaço para futuras oportunidades de negócios lá na Ásia. E com esses novos anúncios, o agronegócio brasileiro soma 415 aberturas de mercado desde o início de 2023, em 71 destinos. O Ministério das Relações Exteriores destacou que os avanços refletem o trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura. E agora você vai ver como está a situação dos javalis aqui no Brasil. Na semana passada, a equipe política da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos acompanhou a audiência pública para debater o controle populacional do javali no Brasil, espécie invasora que tem provocado graves impactos econômicos, ambientais e sanitários. E esse debate, ele ocorreu na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural, isso lá na Câmara dos Deputados. E o encontro, ele foi convocado pelos deputados Rafael Pazente, que é de Santa Catarina, e também o Zé Trovão, lá de Santa Catarina. E trouxe também a discussão do projeto de lei 4.253/2015, de autoria do deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul. A proposta prevê a descentralização das competências hoje atribuídas exclusivamente ao IBAMA e a criação do Fundo Nacional de Controle de Espécies Invasoras. A audiência evidenciou a urgência de medidas integradas e efetivas para enfrentar o avanço do javali no território nacional, equilibrando as demandas do setor produtivo com a preservação da sanidade animal, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, o Marcelo Lopes, o tema é prioridade na suinocultura, pois os danos econômicos provocados pelos javalis representam ameaças de longo prazo ao setor produtivo. Muitos dos prejuízos são irreversíveis ou demandam anos de recuperação, o que exige a construção de uma estratégia nacional robusta de controle
com participação ativa dos órgãos do governo e também de instituições representativas por parte dos produtores. No campo legislativo, os deputados Alceu Moreira e Pedro Lupion defenderam o projeto de lei 4.253/2025, afirmando que o manejo do javali precisa de respostas mais ágeis e descentralizadas, com participação de estados e municípios. E eles também criticaram as multas aplicadas aos caçadores, consideradas desproporcionais frente às perdas no campo. Representando o Ministério da Agricultura e Pecuária, Marcelo Mota, que é o diretor do Departamento de Saúde Animal, ele reforçou a importância de preservar o reconhecimento internacional do Brasil como país livre de febre aftosa, sem vacinação e também de peste suína africana, bem como resguardar os 16 estados que compõem as áreas livres de peste suína clássica, certificados pela Organização Mundial de Saúde Animal. E ele destacou também que o monitoramento e controle da população de javalis é essencial para manter a posição do Brasil no ranking dos maiores produtores e exportadores mundial de proteína animal. Ainda estiveram presentes na audiência representantes da Embrapa Suínos e Aves, da USP Exalc, do IBAMA e Sindicato Rural de Sacramento, Minas Gerais, dentre outros. E agora você vai ver como o uso de drones ele reduz o custo da produção das lavouras comerciais. A agricultura brasileira ela enfrenta a cada safra desafios que vão da elevação do custo de insumos à necessidade de produzir mais em menos tempo. Em regiões de difícil acesso, como em costas, por exemplo, em costas íngremes ou áreas alagadas, a pulverização manual ou com máquinas pesadas pode ser ineficiente e até arriscada. E nesse cenário que os drones agrícolas, que têm ganhado relevância, trazendo mais segurança, precisão e economia para o dia a dia no campo. A Fotos Agro, ela tem apostado nesse movimento com equipamento de pulverização em áreas que se destacam pela capacidade de operar em diferentes tipos de terreno. Com sensores que identificam obstáculos de até 1 centímetro a 40 metros de distância, os drones utilizados pela Fotos, que são o EA60X da marca Evision, conseguem acompanhar o relevo e manter a estabilidade mesmo em áreas acidentadas ou estreitas, onde tratores e aviões agrícolas não chegam. Na prática, isso significa que culturas como café em encostas, principalmente Minas Gerais, ou arroz em áreas alagadas no Rio Grande do Sul, podem receber aplicação de defensivos sem perdas significativas. O agricultor evita o desperdício de insumos que chegam a representar até 30% do custo de produção em algumas culturas e ainda garante que a pulverização seja feita de forma uniforme. Outro ponto de destaque é a segurança. Em muitas propriedades, trabalhadores ainda são expostos diretamente a produtos químicos durante a aplicação. E com o uso do drone, esse contato ele é reduzido drasticamente, além da pulverização líquida. Os drones também permitem a dispersão de sólidos, como sementes e fertilizantes granulados, e esse recurso pode ser decisivo em momentos de replantio após perdas causadas por geadas ou chuvas fortes. Devido à antena RTK inclusa em seu sistema, a margem de erro inferior a 10 centímetros assegura que a distribuição seja precisa, evitando sobreposição e falhas no plantio. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do milho. A colheita da segunda safra de milho aqui no Brasil
atingiu basicamente quase 100% da área plantada. Um desempenho acima da média histórica recente, mas ainda atrasado em relação ao ciclo anterior. O atraso compromete o período mais competitivo para exportação, entre julho e setembro, fazendo com que parte do milho chegue ao mercado quando os Estados Unidos já ofertam grandes volumes, reduzindo espaço para o Brasil e pressionando os preços. A produção nacional ela deve superar 130 milhões de toneladas agora neste ano, com risco de sobreoferta. No mercado interno, o consumo é robusto, puxado pela indústria de ração animal e também pelo etanol de milho, que absorve cerca de 21 milhões de toneladas. Mesmo assim, a pressão sobre os preços deve se manter ao longo do ano, aliviando apenas em período de menor disponibilidade, como dezembro e janeiro. O milho brasileiro tem uma janela mais competitiva de julho a setembro, e se a colheita e o programa de exportação atrasam, parte desse milho só chega ao mercado quando os Estados Unidos já estão ofertando grandes volumes, reduzindo o espaço aqui para o Brasil nas vendas externas e pressionando os preços. A Ieda Monteiro, ela é analista de inteligência e estratégia da Beyond Agro. E ela disse que os principais destinos continuam sendo a China, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Irã, Vietnã e Egito. Mas a concorrência internacional está mais acirrada e conflitos geopolíticos e disputas tarifárias exigem do Brasil a busca por novos mercados e a consolidação de parcerias já existentes. Fatores como câmbio, condições climáticas, gargalos logísticos, eles serão determinantes para a competitividade. O real valorizado reduz a vantagem frente aos Estados Unidos e Argentina, enquanto safras cheias nesses países ampliam a oferta mundial. E a capacidade de armazenagem interna é limitada e o escoamento depende majoritariamente da malha rodoviária, elevando os custos. Estratégias de gestão de risco, como fracionar vendas e travar custos, são essenciais para proteger o produtor e garantir fluidez nos embarques. E agora vamos comentar do mercado de fertilizantes, que teve aí alterações nos valores dos produtos. Nos últimos 30 dias, o mercado de fertilizantes, principalmente NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, no Brasil, registrou aí uma mudança significativa nos preços, marcando, vamos dizer assim, uma situação que chama de virada de chave. Essa mudança ela é explicada principalmente pela sazonalidade e pelo volume recorde de importações do país. Durante o primeiro semestre, os preços do fósforo e também do potássio apresentaram aí altas contínuas. No entanto, a partir do final de julho, essa tendência começou a se inverter. O mercado, vários analistas de mercado, por exemplo, ressaltam que, embora o Brasil esteja importando volumes recordes de fertilizantes, a proporção de nutrientes não acompanha esse crescimento e aumentaram as importações de sulfato de amônio, SSP, e também nitrogênio e fósforo, mas houve queda na ureia e também no MAP, mantendo o nível de nitrogênio estável e promovendo leve aumento de fósforo. Apesar das recentes quedas, o balanço anual de preços ainda aponta alta. E os produtores aí que adquiriram o cloreto de potássio no ano passado continuam a ter benefícios nominais, especialmente considerando a valorização da soja, que ajuda nas relações de troca. Contudo, a logística é um fator crítico. Deixar a compra para a última hora pode gerar dificuldades e algumas regiões iniciarão o plantio em breve, limitando a possibilidade de aproveitar essas quedas recentes. Em comparação mundial, o Brasil segue oferecendo fertilizantes mais competitivos
entre grandes polos consumidores como Índia, Estados Unidos e Argentina, e mesmo que os preços domésticos chineses sejam mais baixos. No mercado, recomenda-se atenção às oportunidades futuras, especialmente para a segunda safra e o ciclo 26-27. E depois do intervalo eu vou conversar com o Antônio Carlos de Cortes. E ele é empresário, é CEO de uma grande empresa e nós vamos falar sobre gestão, um tema em voga hoje em dia. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Antônio Carlos de Cortes. O Antônio Carlos, ele é diretor executivo de uma grande empresa aqui em Goiânia e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre gestão. Só que o Antônio Carlos, ele não trabalha numa empresa que mexe na área do agro, totalmente diferente. Mas a questão é o seguinte, a gestão em qualquer lugar do mundo é a mesma. A gestão, ela é altamente importante. Não importa se você é do agro, se você é da área da educação, se você fabrica porta, bicicleta, não interessa. A gestão, ela serve para todo mundo, inclusive para a vida pessoal. Você é um grande empresário, todos nós somos. Nós temos que vender o nosso produto. E esse produto que a gente vende, eu vendo eu mesmo. Então, eu tenho que ter uma gestão sobre mim. Antônio Carlos de Cortes, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Antônio, obrigado pelo convite. É mais ou menos por aí, né? A gente tem que saber vender, né? Gestão é uma coisa que começa desde casa, né? Pelos primórdios que a gente tem da nossa construção de vida financeira e como a gente gere tudo isso em vista dos nossos negócios, né? Então, hoje, principalmente falando hoje de gestão do negócio, né, do sistema agro, é muito importante falar sobre tecnologia, é muito importante falar sobre a gestão de pessoas, é muito importante falar o quanto os negócios têm crescido e têm se transformado em tecnologias cada vez mais avançadas, né? É verdade. Agora, e quem não segue mais ou menos essa lógica, vamos dizer assim, geralmente não se dá bem não, né? Não. Efetivamente não se dá bem, né? Hoje o sucesso do empresário brasileiro, seja ele qual for, de qual ramo for, ele depende de uma boa gestão, ele depende de um bom controle, ele depende de um bom investimento, ele depende de um bom controle dos seus custos. E a gente fala, eu costumo dizer o seguinte, que custo é igual unha. Se você não cortar, ele sempre está crescendo. Ele sempre está crescendo. Mas é o seguinte, não é só cortar custo. Às vezes você tem que investir pesado numa coisa, naquilo que você está fazendo, porém, você tem que estar embasado com muita certeza que aquilo vai dar certo. Por exemplo, o agro rural, o setor rural, é um setor muito complicado porque nós do agro, nós somos uma empresa a céu aberto. A gente depende do sol, depende da chuva, depende de condição climática e você não tem como controlar isso. Mas existem mais ou menos as épocas certas de plantar. Ah, eu vou plantar mês que vem. Não, mês que vem você não pode plantar. Se você plantar agora nessa época, você vai perder, a não ser que seja por irrigação. Mas aí tem as condições climáticas. Então, tem um monte de fatores que serve para nos direcionar. Assim é a minha vida privada, é a vida dele, é a sua vida. Enfim, é o nosso emprego, né? Sim. E cada vez mais hoje, né, acho que o principal fator preponderante da gestão do empresário começa aonde? No planejamento estratégico, né? E o planejamento estratégico ele é tão importante quando se fala em aonde eu estou, aonde eu quero chegar, é verdade. Com que margem eu quero chegar, para quem eu quero vender, para que país eu quero mandar, quais são as minhas dificuldades de mercado que eu vou receber pela frente, quais são as dificuldades que eu tenho até em questões de tempestividades, né? Hoje nós temos fatores políticos, nós temos fatores internacionais, temos grandes fatores que podem sim ser mapeados dentro do planejamento estratégico, né? Então, tudo começa numa gestão quando se fala de estratégia. Se você tem uma boa estratégia, se você tem uma boa visão,
rapidamente você também vai ter um bom retorno. Porque todo mundo fala muito de custo, né? Todo mundo fala muito de despesa, né? Quanto é a minha despesa operacional? Vamos cortar pessoas, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Mas esquece que realmente o que precisa ser negociado, o que você tem de entender de melhor é o seu negócio. É verdade. Quando você conhece o seu negócio, você impreterivelmente vai saber vender o melhor que você tem. E para mim, principalmente, um empresário ele tem que começar bem pela venda. É uma venda bem vendida, é uma venda bem precificada. E um produto que transmite seja confiança. Compatível com o mercado e que seja vendável em primeiro lugar. Quer ver um exemplo? O Antônio Carlos ele é o CEO de uma empresa aqui de Goiás, que fabrica porta. Porta. Quando você pensa em porta, você pensa o quê? Ou é porta de ferro, ou é porta de madeira. Sim. Não é? Sim. É o que vem na cabeça, em primeiro lugar. Aí eu perguntei para ele, mas sua empresa fabrica o quê? Não, porta. Mas de madeira? Não. É de um outro material. É um material que pode tomar sol, material que pode tomar chuva, é um material assim. Falei, caramba, mas essa porta é diferente. Então, nós temos dentro do agro, dentro da fábrica de porta dele, enfim, nós temos nichos de mercados que podem ser explorados. E hoje a empresa onde ele é o CEO fabrica porta para apartamento, para casa. É uma porta diferente. E vende para o Brasil inteiro. E está indo bem. É mais ou menos isso. Quer dizer, tem que ter uma gestão, tem que acreditar no produto. Entendeu? Tem que fazer coisa boa. Eu acho que o principal fator, eu acho também assim, em segundo lugar, né, começando pelo planejamento estratégico, é ter um bom produto, né? Seja ele qual for, você souber produzir, souber vender, ter qualidade e saber para quem vender, qual que é seu público-alvo, você sempre vai acertar. Fazer certo, todo mundo faz. Qual que é o diferencial de empresário? Fazer gestão, né? É a gestão do seu negócio, é a gestão do seu caixa, é a gestão do seu público e, por fim, deixar sempre o seu cliente satisfeito. Esse é o principal. Esse é o principal. É o seu ele que cliente põe tem que estar sempre à frente, tem que estar sempre em primeiro lugar para comprar o seu produto, seja ele qual for. E você também tem que aproveitar os momentos certos. Por exemplo, a hora que o mercado dá um boom. Por exemplo, se ele vende porta, qual que é a melhor época para isso? Nosso mercado imobiliário está começando a crescer, estão construindo prédios, estão fazendo isso. Caramba, como é que está o mercado de Goiânia, como é que está o mercado de São Paulo? E aí ele tem que ter pessoas analisando isso, passa para ele fala, é aqui que nós vamos atacar. E dentro do agro é a mesma coisa. Ah, mas a carne está cara, a arroba do boi está barata. Escuta, quanto custa a sua arroba de boi? Quanto você está gastando para produzir? Como é que você está produzindo ela? Sabe? Essas perguntas a gente tem que fazer religiosamente todo santo dia. Mercado tem. Pode ter certeza absoluta. Mercado existe. Até para vender ovo de galinha. E sempre, a gente ouve sempre os empresários que ainda tem alguma coisa a desenvolver em gestão, sempre reclamando, né? Gente, mas você tem tanta coisa no mercado, o que eu vou colocar de inovador, né? Inovador é aquilo que é comprável, né? Eu falo do meu ramo ali de porta, o que acontece, né? O que nós estamos passando no momento? Nós estamos passando de um momento altamente preocupado com a sustentabilidade. As nossas florestas estão cada vez menores, as nossas madeiras estão cada vez mais escassas. Automaticamente, eu começo a oferecer um produto totalmente impermeável, fabricado do PVC, né? Derivado do PVC, e esse PVC ele é 100% impermeável, não pega fogo. É isso que o cliente quer. É uma solução não desbota com sol. Tecnológica e automaticamente sustentável para que você coloque hoje no mercado em grande escala. Se você estiver esperando alguém que vai bater a varinha e fazer uma mágica, esquece. A mágica quem tem que fazer é você. A varinha está na sua mão. Portanto, o mercado está aí escancarado. E não é só o mercado goiano, não. O mercado brasileiro é o mundo todo hoje. Faça bem feito, planeje, vai atrás, peça informação, pensa bem e passa sebo nas canelas e pode começar a correr, que tem mercado sim e dá para ganhar dinheiro ainda. Mesmo com toda essa crise que nós estamos vivendo. Antônio Carlos de Cortes,
muito obrigado pela sua presença, Eu gostei demais dessa conversa. E eu quero trazê-lo mais vezes aqui para a gente falar sobre esse tema. É um tema muito vamos bom. voltar, sim, Gestão com certeza. cabe em qualquer lugar, a começar na casa da gente. Obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.